Fala galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui em São Paulo, na Praça da Sé. Ali tem uma igreja histórica chamada a Catedral da Sé, uma igreja muito antiga. E acho que encaixa um pouco com o que eu queria falar hoje. A respeito de um texto de Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1. Paulo ele começa o texto falando sobre a obra que Cristo fez em nós, os efeitos da graça de Deus sobre nós. Em Romanos, no capítulo 1, ele fala o seguinte, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. No versículo 3 ele fala que aquilo que a lei não pudera fazer por estar enfraquecida pelo pecado, Deus o fez enviando a Cristo Jesus, e Ele operou isso em nós, que vivemos segundo o Espírito e não segundo a carne. O mais interessante de tudo isso é que no capítulo 7, ele começa no versículo 24, e ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Graças por Jesus Cristo, e pela minha mente eu sou escravo da lei, e pela carne eu sou escravo da lei do pecado. Ele conta que essa vida, a partir do momento que nós entramos no meio cristão, no meio religioso evangélico, quando nós entramos na igreja e conhecemos a palavra de Deus, a nossa mente ela se apropria da lei de Deus. Nós conhecemos aquilo que nós devemos fazer e aquilo que agrada a Deus. Automaticamente, pela presença da lei de Deus na nossa mente, a nossa carne é vivificada e o pecado é gerado, porque nós conhecemos o que nós devemos fazer, mas automaticamente a nossa carne grita por aquilo que nós não queremos fazer. A lei diz para orarmos e a carne diz que não quer orar. Então nós vivemos nesse combate diário. Eu quero orar ou não quero orar. Então uma acusação por não cumprir a lei surge em nós, ou uma soberba por ter conseguido cumprir a lei também surge em nós, e nós vivemos nesse dilema, escravos da lei de Deus, escravos da lei da carne e escravos da lei do pecado, e esse embate na nossa mente, até que Paulo grita e fala: meu Deus, quem me livrará disso? Quem me livrará? Eu me ensoberbeço quando eu obedeço a Deus, eu me acuso quando eu não obedeço, eu me afasto, eu me aproximo. Como eu faço? Como eu vivo? Eu estou tentando me aproximar, mas não consigo. Quando eu consigo, quem é exaltado sou eu pela minha justiça, pelas minhas obras justas. Quem me livrará desse corpo de morte? E é muito lindo que ele traz o versículo 3, e ele fala: porque o que a lei tentou fazer, que era me aproximar de Deus, e ela não conseguiu por conta do pecado, o Espírito Santo, por meio da vida, e Cristo, por meio de seu sangue, operou em nós, que apesar dos nossos pecados e das nossas injustiças, nos deu o título de justificados e nos aproximou do trono da graça de Deus. Não que nós tenhamos feito alguma coisa, não que nós tenhamos esse direito, mas hoje porque Cristo nos libertou, porque o sangue foi derramado, nós temos livre acesso. É interessante quando ele fala: não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não é que não existe acusação, existe uma acusação por conta do seu pecado. Não é que não existe motivo de ser condenado. O motivo existe, que é a sua transgressão da lei. A questão é que quando você entra em Cristo Jesus por meio do sangue dele, não existe mais condenação. Por mais que você mereça, você não é condenado. Cristo não vem habitar em nós porque sejamos justos, mas é justamente porque estamos vazios e somos injustos que Ele encontra em nós oportunidade para manifestar o amor, para manifestar a graça e para manifestar a glória dele. Então, se você, como eu, por muito tempo viveu e tem vivido nessa vida religiosa, nessa vida complicada, combatendo a mente com a carne, eu te convido a se aproximar do trono da graça de Deus com confiança no sangue dele. E para finalizar, eu queria citar a frase de Charles Spurgeon, um teólogo do passado, e ele fala assim: Moisés e a lei bateram na porta do nosso coração e ela estremeceu, mas Cristo com suas mãos furadas bateu na porta e ela se abriu, porque aquilo que Moisés e a lei tentaram fazer, Cristo fez por meio do seu sangue. As suas obras justas não te aproximam de Deus, a sua justiça é fraca, mas a justiça que Ele te dá por meio da fé na obra dele, isso é suficiente para te tornar justo e parecido com Cristo. Deus abençoe, dá aquele like, compartilha se te edificou. Se você está na quarentena, se a sua cabeça está explodindo, se você quiser conversar, meu WhatsApp está aparecendo aqui, você pode me chamar lá, meu Instagram também. E é isso, Deus abençoe, valeu!